Olá, boa noite, estamos no ar com o PUC TV Esportes. Hoje é terça-feira, dia 13 de janeiro de 2015. Até às 8h15 da noite, com informação, opinião, a sua participação no WhatsApp. O número é o 628599.000. Atlético na preparação, o Rafinha ainda não chegou, hein? O Goiás tem jogo-treino quinta-feira de manhã. A diretoria definiu os preços dos ingressos. Meu amigo, tá salgado. E o Vila Nova recebeu hoje um novo integrante da diretoria, o seu novo diretor jurídico, porque problemas não faltam no Onésio Brasileiro Alvarenga. Comigo aqui nas opiniões, o Doni Araújo e o Jean Damas. Boa noite, Jean. Boa noite, Wendel. Uma noite abençoada para você de casa, Donizete Araújo. E o Vila Nova recebeu um convite do Goiás, isso mesmo. Foi, para fazer um amistoso. E o Tigrão disse não. Aliás, nessa história, quem poderia perder mais era o Goiás. Era o Goiás. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre o assunto. Eu vou mudar meu boa noite aqui pro Doni. Doni, tempo e placar em Lins, Goiânia e Linense, primeiro tempo, Copa São Paulo. Rapaz, o tempo Boa noite, boa noite, Pasqueto, boa noite. Ele tá tão doido com o Goiânia em rede nacional? Não, é que eu tô lendo aqui o negócio que a Luciana tá me passando aqui. Tá 1-0 pro Goiânia. O Goiânia fez 1-0 já? Deve estar com 15 minutos de jogo, gol do Massinho, cobrando pênalti, 14 minutos de jogo. Pede pra Luciana informando a gente, então. Ela tá informando aqui. Alô, Luciana, você assiste aí o Goiânia? Hoje você não precisa assistir a gente, não. Vai assistindo o Goiânia. Ela já deu uma notícia ruim aqui, Linense empatou. Linense empatou 1-1, então. 1-1. Primeiro tempo Copa real. São Paulo. Em tempo real, então, a gente vai acompanhar o jogo do Goiânia na Copa São Paulo. O Goiás joga depois, dia 14, dia 15, quinta-feira, o Goiás joga contra o Guarani. É o jogo do Goiás, o outro goiano classificado na Copa São Paulo. Vamos lá, então, de Vila Nova. O Tigrão contratou um novo diretor jurídico, um novo advogado, que já trabalhou no clube e sabe bem dos problemas do Tigrão. A reportagem é da Luciana Vitorino. 1 mês e 8 dias. Este é o tempo que Guto Veronese está na presidência do Vila Nova. Com tanta movimentação, jogadores chegando, jogadores saindo. Reformas no centro de treinamento e no Oba. Fora dos gramados, o Vila clama há um bom tempo por um craque na parte jurídica. E para reforçar o departamento jurídico, Dr. Paulo Henrique chegou. É um trabalho de fôlego com apoio de todos, com apoio da diretoria, apoio da torcida e de todos que queiram colaborar. Então não tem a menor dúvida que nós daremos conta deste encargo, igual já trabalhamos em vários outros locais e aqui no Vila não será diferente. A primeira preocupação do advogado foi em relação ao certificado de formação dos atletas. Que é uma forma de já conseguir angariar novos recursos para o Vila Nova. Senão o atleta sai de graça e o Vila não vai receber. E isso já era uma constante que eu pude perceber desses últimos anos para cá. E nós vamos tentar estancar essa situação. Outra prioridade também foi citada: diminuir o número de atletas que deixam o clube com rescisão na justiça. Chamar para um diálogo, para conversar, porque aqui é um clube de futebol, um clube tradicional do estado de Goiás, do Brasil. O Vila precisa voltar a ser respeitado. Quer sair? Vamos sentar e negociar. O negócio, para ser bom, tem que ser bom para os dois lados. Diferente do último departamento, o atual será remunerado, com equipe com 15 profissionais. Tem toda uma equipe específica para poder auxiliar e dar o melhor respaldo possível. Alguém pode falar assim, mas tem tanto advogado vilanovense que trabalharia sem cobrar. O Paulo Henrique é vilanovense, já trabalhou no Vila Nova. Mas o fato do Vila pagar para uma empresa tomar conta não significa profissionalismo também, Jean? Sem dúvida. Uma relação exemplo, séria. O Goiás paga o escritório do Dr. João Bosco Luz, sim, que é competentíssimo também. O Vila parte para o mesmo caminho. Uma relação séria, de cliente para aquele que presta o serviço. Né? Então isso é muito importante, porque você pode cobrar de uma forma muito mais séria, de muito mais competente, de muito mais firme. Alguém que está ali fazendo uma doação de serviço, ele tem os seus negócios e faz mais bem feito ou menos bem feito nas horas que dão certo. Agora não, agora ele é um contratado do Vila Nova, ele presta serviço para o Vila Nova e isso é bom, sem dúvida alguma.
uma relação mais séria, uma relação mais profissional dentro desse mercado de prestação de serviços. Dá para dizer que o Vila está buscando profissionalizar essa área lá dentro do clube, Doni? Acho que sim, a impressão é essa, né? Quando você tem uma relação mais comercial, como é o caso, você pode exigir resultados, ou pelo menos cobrar. Exigir talvez seja muito forte, ninguém, né, às vezes não tem como. Mas você pode cobrar a organização, você pode cobrar uma série de situações. Existem algumas funções no clube de futebol hoje, ou mesmo num clube social como o Vila Nova, que não dá mais para ser só aquele cara que é abnegado e faça a coisa de maneira amadoristicamente, como disse o Jean, na hora que ele tem tempo. É uma coisa que demanda atenção. O Vila Nova tem muitos problemas, o próprio presidente disse que são mais de quase 250, não sei. Aqui no domingo, o Guto confirmou a informação de quase 250 ações trabalhistas que o Vila já tinha conseguido nesse mês dele na presidência ajeitar 5, acordo com os 5. Então havia caído para 244. 17 milhões de dívidas para credores, conselheiros, e aí os principais credores são o Barros e o Cizenando. E hoje, na apresentação do Dr. Paulo Henrique Pinheiro, ele trouxe a informação que o Vila tem 10 milhões em dívidas com ações trabalhistas. Olha que problemão. Pois é um problema grande que precisa de um departamento jurídico atento e profissional. Então é compreensível, acho que sim, você tem razão. É uma caminhada para a profissionalização do Vila. Precisa disso. Existem certas funções que não há necessidade de você pagar. Acho que o clube pode muito bem equacionar essas situações de uma maneira coerente. Por exemplo, um vice-presidente de futebol não precisa ser remunerado. Um diretor de futebol precisa, mais profissional ali, para cuidar do que seria aquele gerente. E nesse caso específico do futebol hoje em dia no Brasil, o advogado passa a ser quase que o camisa 10. Por quê? Porque os jogadores todos estão entrando na justiça contra os clubes, porque os clubes fazem contratos que não dão conta de pagar. O futebol brasileiro vai ter que se moralizar, queira ou não. Passem leis esdrúxulas através de contrabando de artigos ou não, o futebol brasileiro não tem condição de prosseguir da maneira que ele está. É só ter um pouquinho de bom senso. E eu não estou nem falando de bom senso, o movimento do bom senso mesmo das pessoas, de se tocar. A gente estava conversando aqui em off, Pasquetto, você disse, D'Alessandro, no Internacional, quase 1 milhão de salário. Alex, 720 mil. E tem um outro problema, viu, Jean e Doni, Sim. que é bem específico do Vila, que o Dr. Paulo Henrique Pinheiro até falou na entrevista, que é essa maldita saída de jogadores por não recolhimento de FGTS. Pois então. Ó, eu vou falar um negócio aqui, lá dentro do Vila Nova tem uma máfia. Sim. Isso aí é máfia. E eu cobrei do Guto aqui, cobramos domingo. Guto, você vai atrás disso aí? Vou atrás. Espero que o Dr. Paulo Henrique Pinheiro o ajude. Saiu mais um. O Guto já tinha confirmado há alguns dias. O Caio tá indo pro Avaí. Você imagina o dinheirão que o Vila perde com isso, rapaz? Não, o que o Vila tá plantando, a colheita tá indo embora. É como você ter aqueles desenhos animados que tem o corvinho que fica lá comendo milho. Então você tem que botar um espantalho para tirar o corvo. É assim que a gente vê. Você já viu o desenho animado? É assim. Então, na realidade, isso não é bem um departamento do jurídico. Não acho que é o doutor Pinheiro que vai cuidar disso. Talvez ele pode mais ajudar. Contábil, né? Isso é mais a questão administrativa da parte contábil, como disse o Jean, e o presidente. Ele tem que ir a fundo. Doa a quem doer. O problema de clube de futebol, às vezes, Pasquetto, é que os caras ficam cheios de dedos para não pegar ali o companheiro. O cara, esse cara, não. Ô bicho, faz mais isso não. Mas você não faz mais isso não e o clube está entrando pelo cano. É verdade. O presidente do Botafogo tomou posse oficialmente ontem. Aí no discurso dele de posse, que o buraco é muito mais embaixo, prometeu lá que não vai deixar ninguém. Não vai perdoar a coisa, vai atrás, o Botafogo vai ter uma auditoria terceirizada para poder descobrir essas coisas todas, mas também confessou que o Conselho Deliberativo do Botafogo não teve coragem, sabendo que as coisas estavam acontecendo, de cortar a sangria. A mesma coisa do Vila. Em relação à categoria de base do Vila, fica caro o trabalho do Vila. Né? Enquanto todos nós defendemos que trabalho de categoria de base dá resultado e retorno financeiro para a equipe, dá resultado para os outros. A do Vila sai caro, porque ele planta, ele gasta, ele mantém campos, ele mantém profissionais, ele dá alimentação para os seus atletas. Pegou um empréstimo com um conselheiro esses dias para pagar a folha antes de ir para a Copa São Paulo,
para vir depois um gatuno, malandrão, espertão, não recolher FGTS pro cara sair de graça? Sim, e aí fica muito caro, fica desmotivante para quem está trabalhando ali, fica ruim para o seu torcedor, porque ele espera que surjam novos ídolos no Vila Nova e esses ídolos, obrigatoriamente para um time pobre, tem que vir das suas bases. O Vila Nova não vai lá no Rio de Janeiro, não vai lá em São Paulo, vai trazer o Zé Roberto, não vai trazer o Rafinha, que está vindo para o Atlético. Não tem condições hoje. Esses grandes jogadores, eles precisam vir da base, como é a história do Vila. Jogadores que nascem lá dentro. E um outro assunto aqui ainda dentro do Vila Nova. Como é que é a história do amistoso, Jean, que você destacou aí no começo? Não, o Goiás convidou o Vila Nova para fazer um amistoso, até porque não teria clássico. Não vai ter teremos clássico esse ano entre Goiás e Vila. Na pré-temporada, o Vila recusou. Qual a justificativa do Vila? Uma série de fatores. O Goiás já começou a pré-temporada, está melhor. Começa depois de amanhã? Isso, está muito melhor fisicamente, o time já montado de uma Série A, tendo uma base muito mais forte, e o Vila Nova engatinhando. O Vila talvez pensou que poderia sofrer um massacre, né, nesse jogo, questões técnicas, questões mim, nesse físicas. Jogo só tem a perder o Goiás. Imagina o Goiás, o Arley começando, com os caras que ele contratou agora, vai para um amistoso com o Vila Nova, divisão de acesso, caiu recentemente, começou a trabalhar muito, depois o Goiás perde. Porque se o Goiás ganhar, é só mais uma vitória do Goiás em cima do Vila. Agora se o Goiás perde, meu amigo, é caçar sarna para se coçar. É caçar sarna para se coçar. Mas, por outro lado, uma chicotada do Goiás no Vila põe tudo a perder em relação ao planejamento. Mas, não, acho que não. Uma chicotada do Goiás no Vila? Eu acho. Ganhar assim? De 5, 6, o torcedor já tira o pé da vontade. Empolgar? Eu acho. Não, pra mim vai ser só mais uma vitória. Não, o torcedor pode esfriar, né, do Vila. Não, o do Vila. Eu acho que não, porque... Pelo lado do Vila, sim. Não, o Guto pensou bem. Agora, eu acho que o Goiás seria o maior perdedor. Não, eu tenho uma opinião diferente. Eu acho quem tem mais a perder. Eu acho que o torcedor do Vila está muito consciente disso aí que o Jean falou. O Vila não quis jogar porque, de fato, trocando em miúdos, ficou com medo de perder. Agora, eu acho, sinceramente, que em termos de marketing, esse amistoso agora é uma mancada. Eu acho até legal fazer um amistoso entre Vila e Goiás, já que não vamos ter o clássico entre eles, mas uma coisa mais programada, com os times mais preparados, um negócio... De repente uma troca de faixas, se os dois forem campeões lá na frente. Exato, alguma coisa que tenha uma programação antecipada, que o cara vai, e aí sim... Eu acho agora, no começo de temporada, o torcedor nem iria. Eu acho até que o torcedor do Vila não iria, já. Não, também acho. Não acho que se perdesse, ele ia ficar chateado. Assim, ia ficar, mas não ia desanimar tanto, não. Mas ia xingar do seguinte: pra que marcar esse jogo agora? Não tá sabendo que o nosso time tá mais fraco? E não vai ter, tá definido, não vai ter. Né? Agora, o Goiás, você tem razão. Perde, aquela história. Se ganha, empurra bebo na ladeira, mas se perde, os caras aí. Não. E foi meio no embalo do Sérgio Rassi. Se vai no Arley, ele, não, deixa quieto. Daqui a pouquinho, não, agora mesmo, recado do Tatico, tá aqui na pinta. Você quer economizar de verdade? Anote as ofertas do Tatico barato todo dia. Inseticida aerosol Raid 300 ml, grátis 150 ml, exceto mata barata, ou vassoura V9 Condor 7,58. Shampoo Pantene 400 ml, R$ 8,97. Ração canina Faro, raças pequenas 1 kg, R$ 9,49. Pão de queijo fabricação própria, o quilo, R$ 10,98. Arroz Califórnia tipo 1, pacote 5 quilos, R$ 9,89. Pimentão verde ou maracujá azedo, quilo, R$ 2,98. Maçã Red importado, quilo, R$ 2,85. Melão comum, o quilo, ou abacaxi, a unidade, R$ 1,87. Manga Palmer ou batata doce, o quilo, 85 centavos. Laranja, o quilo, 58 centavos. Tatico, barato todo dia, no centro, na T7 e em Aparecida de Goiânia. Quanto é que tá o Galo aí, Doni? Continua 1-1. Primeiro tempo ainda. É pênalti direto ou tem prorrogação? Rapaz, eu não sei. Eu te apertei, né? Você me apertou sem abraçar. Eu imagino que... As últimas foram pênalti direto. Pênalti direto, né? Boa noite, amigos da mesa. Vocês sabem quando será a reforma do estádio Serra Dourada?
Helder, setor Maísa, Trindade. Tem notícia aí, Doni? Bom, data específica não. Tem dois fatores que vão pesar nessa questão da reforma do Serra Dourada. O primeiro é a inauguração do Estádio Olímpico, porque precisa ter um outro campo para os times jogarem. Isso já está definido, a Federação Goiana, inclusive, já falou com a CBF, apesar de que a capacidade do Estádio Olímpico não é aquela exigida pela CBF, mas a CBF não tem problema, vai permitir, inclusive, que o Goiás jogue suas partidas de Série A lá. Obviamente, uma partida contra o Flamengo vai ser bem complicado, por exemplo, contra o Corinthians, mas esse seria um aspecto. O outro aspecto é que o projeto do Serra Dourada, a firma que ganhou a licitação, ainda está elaborando e vai apresentar o projeto. Aí o projeto vai ser discutido, inclusive, com a sociedade. Eu acho que antes do segundo semestre não deve acontecer, não. Então tá legal. Vamos para o primeiro intervalo. No próximo bloco, Goiás é o assunto aqui no PUC TV Esportes. De volta aqui com o PUC TV Esportes. Marcos Assunção é bom jogador para o Vila Nova? A pergunta está no WhatsApp, 8599.000. Posso responder? Responde que ele quer dar notícia aqui, eu vou deixar ele mais ansioso para falar. Ótimo. Seria bom? Excelente. Mas tem machucado muito, já tem uns 2 anos que ele só machuca. Ele tem um problema no joelho que não deixa ele jogar. Se deixar jogar, ótimo. Joga mais que o Osmar, Ele joga inteiro mais, joga, né? joga mais que qualquer um ali. E falta de qualquer lugar, ele guarda. Eu acho que está muito velho. O Vila está com muito jogador velho. Tem gol aí, Doni? Tem gol. De quem? Gol do Galo, é claro. Você está brincando comigo, né? 2-1. Rapaz. Ivamar, aos 30 minutos, 2-1 para o Goiânia. Ei, Diz aqui a gente. Luciano que foi frango do goleiro da Linense, mas... Não tem problema, né, Não tem Doni? problema. Tinha bola na rede. E o Goiânia, segundo a Luciano, está jogando melhor. Boa noite, parabéns pelo programa. O Arley está falando de título nacional. Aliás, ontem lá no Boleiragem com o Rupert Nickerson, ele falou nisso mesmo, que tem que cumprir a promessa feita pelo presidente Sérgio Rassi. Eu escutei, a história não é bem assim. Não, o doutor Sérgio Rassi falou em título nacional. E aí o Thiago Menezes apertou falou, eu ele. cumpro a promessa. Aí ele falou assim, tem que ser agora? Não pode ser no outro. próximo mandato? Porque ele sabe que a situação é ruim. Aí ele falou, não, então vamos correr atrás do título, vamos cumprir a promessa, mas assim, de uma forma brincadeira, ele não prometeu que, até sabe que não vai chegar. A mensagem aqui é do Sidney, do setor Bela Vista. Aí ele completa. Acontece que, segundo a lenda urbana, a família Pinheiro não quer esse título. É verdade que na final da Copa do Brasil contra o Flamengo, o seu Ailê pediu na pré-eleição para não vencer? Sidney, setor Bela Vista. Não, Sidney, não embarca nessa lenda urbana, não. Eu sei que o Falcão convocou o Lira e o tirou das finais. Isso é fato. O Lira jogava muito, lateral esquerdo, cobrador de faltas do Goiás, o Falcão convocou e ele não jogou. Quem jogou na lateral esquerda foi o Dalton. Em 1 ou em 2 jogos da final contra o Flamengo. O Lira, que era o cão chupando manga, ficou fora. Boa noite, Pasqueto. O meu Vascão e o meu Tigrão vão vencer os estaduais com respeito. Nivardo, do Independência Mansões, em Aparecida de Goiânia. E mais uma aqui para a gente ir lá para o Goiás. Será que os jogadores dos juniores que jogaram a Copa São Paulo vão ser aproveitados no profissional? Quais são esses jogadores? Um abraço a todos, Alexandre, do Novo Planalto. Eu tenho que ver aqui de que time que ele torce, hein? Acho que é Vila. É Vila. O Everton vai ser, né? O Everton meia, né? Um meia atacante. O Gustavinho volta, vai Gustavinho, ser goleiro, o Anderson, goleiro, lateral direito, o Gabriel, goleiro. Acho que esses 4 de início, né? Com certeza. Agora, sobre o Goiás ser campeão, ganhar título nacional aí, tá fácil, assim... Não é que tá fácil. O caminho eu já falei aqui. O pessoal fica rindo, mas tanto para o Goiás quanto para o Atlético também. Se tiver bala na agulha, Copa do Brasil, meu amigo. São 14 jogos, 7 rodadas, pode ser campeão. Em mata-mata, por que não? Não vejo nada difícil. O Criciúma já foi, o Santo André já foi. Então, Paulista de Jundiaí Paulista já de foi. Jundiaí já foi. Ah, agora não pode mais, porque só tem time grande. Nada, os times grandes se matam época aos também outros. Tinha Sempre também. teve. Sempre teve. Aliás, o Santo André ganhou do Flamengo, dentro do Maracanã. O Goiás foi semifinalista 3 vezes, se eu não estiver enganado. Acho que 89, 2003 e 2013. E finalista uma vez com os grandes. Sempre com os grandes. O Santo André,
acho que foi o Santo André mesmo, foi campeão ganhando do Flamengo no Maraca. O Paulista ganhando do Fluminense. Do Fluminense, no Maraca. O Juventude foi campeão em cima do Botafogo, no Criciúma- Maracanã. E aí o Criciúma torcedor ganhando do precisa Grêmio. separar, não é que o dono está falando que é fácil. Não é fácil, Não, é muito difícil. é um caminho mais- mas é um O caminho. caminho é mais curto. Realizável. É, né? o caminho mais realizável. Eu digo assim, Se você pensar em título de campeonato brasileiro dos pontos corridos, depois tem pontos corridos, os pequenos não chegaram ainda. não tem condição porque precisa de constância de um elenco Claro. grande, e precisa de qualidade. Por O isso Goiás é já que foi terceiro em pontos corridos. Sim, mas Já foi sexto. Não mas chegou. é mais difícil, não chegou um pequeno. Pode ser, ele está ficando mais difícil ainda. O Atlético porque eles, Paranaense já foi vice-campeão. mas eles não precisam se organizar melhor. É mais difícil. A Copa do Brasil é viável e é um título nacional do mesmo jeito. Vamos lá então com Humberto Castro com as informações do Goiás. Os jogadores subiram do sub-20 para o profissional. Goleiro Matheus, volante Péricles, meias Arthur e Peter, além do atacante Jarlan. O que tem em comum? Todos querem espaço e se espelham em quem já conseguiu chegar lá. Claro, é uma pessoa que conversa muito com a gente, né? Teve um excelente ano, sendo aí a revelação e claro que a gente se espelha também procurando terminar o ano também como revelação. Vocês têm que procurar sempre estar lá em cima e nunca achar que tá bom, né? Porque se achar que tá bom, você pode cair lá para baixo. Do atual elenco, com 31 jogadores, 17 são formados no clube. Isso significa uma redução na folha de pagamento e também pode gerar novas negociações. Não, eu acho que é bom esperar, né? Você tem que lutar, batalhar e se tiver bem, claro que os outros clubes sondam, né? E eu acho que a questão de esperar é muito importante e, claro, tendo oportunidade. Se tiver oportunidade, tem que fazer valer a pena. Se Jarlan é bom, Jean? É bom jogador. Jogador rápido, ágil, Ele é atacante ou dribladante. Atacante. Atacante? Jogava naquele time que... Foi vice-campeão da Copa Sim, São Paulo, jogava 2013. à frente com o Érico, o Paulo um pouquinho mais atrás, chegando, fazendo o terceiro jogador ali da frente. É um jogador assim, tem até as características um pouco parecidas com a do Eric. Não é tão veloz, é um pouco mais habilidoso, não é tão decisivo, pelo menos nas categorias de base não foi assim. Jogador de mais armação ali pelos lados do campo. Um jogador que, tendo a maturidade e a paciência necessária, pode dar retorno para o Goiás. 17 jogadores formados no Goiás no elenco hoje, Doni, que tem 31. Pois é, isso é bom, a gente cobra, muito, eu particularmente cobro bastante, porque essa é uma maneira que o clube tem de fazer dinheiro também, além de fazer bons jogadores. Não é só o Goiás, todo time é assim, mesmo os times de São Paulo e do Rio tem isso, às vezes aparecem em alguns momentos, que preferem contratar, não é uma política muito boa, em geral eles acabam dando com os burros na água. O Goiás a gente reclamou, quando chegou aquela final da Copa São Paulo, que o Wenderson Moreira não aproveitou a geração naquele momento. Claro, aquela geração tem aí, esse Jarlan, tem o Eric, que estão jogando aí, poderiam estar talvez mais desenvolvidos hoje. Mas tudo bem, isso não é um assunto que não precisa ficar repetindo. É interessante que tenha isso e não é necessário, o Pasquetto, Jean e telespectadores, que os caras sejam obrigados a jogar. O treinador não é obrigado a escalar os caras, mas é importante que eles estejam na convivência com os profissionais, porque na medida do possível é bom que você coloque um joguinho ali. Não precisa o cara ser titular, mas tá um jogo aí, tá jogando lá em Goianésia ou qualquer coisa. Se o jogo tá decidido, ou Goianésia na Serrinha, bota os garotos para jogar, ganhar uma cancha. É no Campeonato Goiano que o Goiás precisa fazer isso aí. Eu acho legal e só antevejo lucro pro Goiás. É óbvio que dos 17... não são todos que vão dar jogador e que vão dar muito dinheiro para o Goiás, mas algum dinheiro vai dar e eu acho que daí, pelo menos uns 5 ou 6 ou 7, o Goiás vai tirar. Dos que o Humberto citou na matéria, falam muito bem do Arthur, do meia. Sim. Do Arthur. E dos que estão lá em São Paulo, na disputa da Copa São Paulo, eu já ouvi falar muito bem do Leônidas, que é um meia canhoto, do Carlos Eduardo, Esse que é o atacante que não joga quinta-feira contra o Guarani. é um monstro, né? Tá suspenso. Faz gol de tudo quanto é jeito. Já ouvi falar muito bem do Edson Júnior Sim. e do volante Rezende. Esse eu não tinha ouvido falar ainda. Que, aliás, é sobrinho do Aguinaldo da Metafarma Atleticano, lá de São Luís de Montes Belos, a família dele. Alô, Aguinaldo,
Um abração para você. Rezende fez um dos 4 gols contra o Nacional também de cabeça. Sim. São os 4 ou 5 eu citei aqui que eu ouvi falar muito bem desses jogadores. O Carlos Eduardo fez os outros 3. Isso. Carlos Eduardo fez os 3, o Rezende fez 1. E depois tomou um cartão amarelo, segundo. Terceiro amarelo. O colega Reginaldo Mendes, que está lá transmitindo, bobo. Bobo, cartão, né? É. Tomara que o Goiás, se o Goiás der conta de aproveitar, bem aproveitado aí, de 17 a 20 jogadores que ele tem no elenco formados na base, 3, 4, meu amigo, para fazer um dinheiro, com detalhe, né, Pasqueto? Esses que estão na Copa São Paulo são mais jovens ainda. São. Esse time que o Goiás levou, ele é um pouco abaixo da idade, porque é a renovação, porque esses outros aí que estão agora do profissional... 2 anos de diferença, 2, 3 anos de diferença. É. Olha só, Goiás cobra no Campeonato Goiano, hein? Atenção, R$ 60 para jogos na Serrinha, R$ 80 em um espaço especial que a diretoria vai armar lá na Serrinha, uma espécie de camarote. E nos clássicos contra o Atlético, quando ele for mandante, R$ 80 na arquibancada e R$ 100 na arquibancada. Assim, só tem um espaço... Motivo, priorizar o Nação Esmeraldina, que tem seus preços variando de R$ 9,90 a R$ 139,90. Assim, se for um projeto, eu respeito projetos, mas aí tem que arcar com os custos desse projeto. Assim, explica pra gente. É um projeto a longo prazo para ter o torcedor fidelizado, para ter receita, para ter renda. Então o Goiás definiu que ele vai andar nessa linha. Para quem comprar avulso, ele cobra caro. Para quem quiser comprar no atacado, quiser comprar muito, quiser fidelizar ao Goiás, ele vai cobrar muito mais barato no pacote. Que seria o Nação Esmeraldina. Esse tipo de projeto eu aprovo. Agora, o Goiás não pode fazer molecagem como já fez no passado. Tem o Nação Esmeraldina, aquilo que o Doni disse. E aí depois vai lá e faz promoção a R$10. O cara foi lá... Não pode vender jogo mais. Não pode vender jogo mais. De jeito nenhum, agora tem que jogar em o principal patrocinador do Goiás passa a ser o seu sócio-torcedor. Ele precisa priorizar esse sócio-torcedor. As primeiras notícias do Goiás precisam chegar para esse sócio-torcedor. As novidades do Goiás em termos de camisa, de estrutura, esse torcedor precisa ser privilegiado. E aí, precisa fazer um bar dentro do vestiário do Goiás, que é o espaço nobre que o Goiás tem na Serrinha. E aí o camarote é lá. E aí arruma outro vestiário. Olha, o Bill, se estivesse vivo, ia gostar de jogar no Goiás com um bar dentro do vestiário. Não, arruma outro vestiário pro jogador trocar de roupa. O Jean tá em tom de gozação, porque lá no Goiás fizeram aquela obra gigantesca, que é o vestiário, para quando a seleção brasileira veio treinar aqui, e o Goiás praticamente não utiliza só para reuniões do Conselho Deliberativo. Mas, tá caro isso aqui, Doni? Ou tá baratinho, R$100? Não, tá caro porque eu e o André Isaac estávamos fazendo as contas ali na O André redação. fez um monte de conta, eu estava meio ocupado, eu não entendi. Mas a gente estava fazendo as contas e, na realidade, aí eu vou concordar com o Jean, tem que ter um projeto que o Goiás não tem ainda. Porque, na realidade, com esses preços aí, o cara que estiver comprando o Nação Esmeraldina vai estar pagando mais caro do que se ele comprar o ingresso direto. Tem que pegar as contas todas. É que ele dá 75% de desconto, é o desconto maior que o Goiás dá. Menos nesses de 139. Mas só que o de 100 e tantos ele vai pagar mais caro do que se ele for pagar todos os jogos. Porque, na realidade, o Goiás não vai ter 4 jogos por mês para o cara ir lá. O Goiás tem 2 ou 3 jogos, quando muito. Então, se você fizer a conta, a média do ingresso vai estar saindo a R$25 para o cara que paga. Cadê o André com essa conta? Ele estava aqui agorinha. Nós estamos fazendo conta, nós inclusive pesquisamos os outros planos que tem de sócio-torcedor por aí. Por muito menos do que o Goiás cobra. O Palmeiras, por exemplo, é a metade do preço, o cara assiste o jogo de graça. O Botafogo é metade do preço, o cara assiste o jogo de graça. Digo do plano Esmeralda, o mais forte do Goiás. Então, o que eu acho é o seguinte, eu não estou querendo botar ventilador na farofa de ninguém. Eu só espero, o Goiás precisa ter mais alguma coisa para oferecer para o seu sócio torcedor. O Palmeiras, por exemplo, tem o estádio. Tem o estádio e tem o direito ao cara votar. Tem o clube, né?
Não sei se é a mesma coisa, Não, Jean. não é não. São O separados. clube é Tá. separado. São separados. Mas o sócio torcedor do Palmeiras vota para o Acho que Conselho não Deliberativo. vota. Nós Vota olhamos pro lá. Conselho. Para o Conselho Não Deliberativo. vota pra presidência. Não, para a presidência não. Para o Certo, Conselho Deliberativo certo, ele certo. vota. Nós olhamos várias coisas lá. Eu acho assim, o Goiás e o Vila, que estão aí e precisam desse negócio, precisa ter um projeto. É uma parceria, eu ouvi alguém falar uma vez, é uma parceria. Uma parceria, o Goiás está entrando com o quê? O torcedor entra com dinheiro e o Goiás com o quê? O que o torcedor não pode dar palpite, que é o que o torcedor mais quer. Quer dizer, o Goiás precisa apresentar mais alguma coisa. O que eu digo é o seguinte, se for só por preço de ingresso, o plano não vai dar certo. Meu amigo, haja dinheiro. Pasqueto, R$ 80 e R$ 60 não tá salgado? Esses preços de ingressos do Goiás, pobre e assalariado nunca mais vai dar conta de ir nos Jogos do Verdão. Danilo, do Jardim dos Buritis. A pessoa pobre, infelizmente, vai ter que ouvir no rádio. O sócio-torcedor, a maioria dos sócios-torcedores são pobres, do Internacional, do Grêmio, né? Ele paga a sua mensalidade. Tem vários preços, né? O cara pode pagar um pouco. Mas, na verdade, é o seguinte, não é que o Goiás está fazendo um trabalho de marketing, não é um marketing. Ele está fazendo uma campanha para forçar o cara a comprar o sócio-torcedor. É óbvio que essas contas todas, o André depois vai apresentar essas contas. O mais barato direitinho. é quanto? Acho que é R$ 9,00, R$ 9,90. Mas dá direito. Não dá sei, direito a. Não é a mesma. Tem as diferenças das coisas. Eu sou favorável. Eu acho que, até se fizer uma coisa organizada, é mais interessante para o torcedor, porque ele vai ter. Ele não vai correr o risco de ter um jogo que ele quer ir e por acaso cair numa época que o salário dele já acabou do mês, por exemplo, fim de mês, ele não tem dinheiro. Ele vai ter as coisas garantidas. Só que, do jeito que eu vejo o Goiás e o Vila fazer, não é tão vantajoso para o torcedor. Não pode ficar só baseado, tem que dar mais coisa para o torcedor. Os clubes têm que se abrir um pouquinho mais para a torcida. Porque senão você vem, torcida, seja nossa parceira, vem aqui nos ajudar. E a torcida, o que você dá para gente? Nada, vamos te dar alegria quando o time ganhar. É muito pouco, bicho. Intervalo agora, daqui a pouquinho a gente volta com o Atlético. Tem ainda a venda do Ricardo Goulart. O Goiás parece que pega uma garrinha nisso aí, hein? Olha aqui, hein? E muita coisa no programa. Tempo e placar lá em Lins. Olha, tá acabando o primeiro tempo, o Goiânia segue ganhando e segundo a Luciana aqui, o jogo tá muito bom, 2-1 pro Goiânia e nós estamos perdendo. A Luciana também tá brincando. Eu acho que a Luciana tá trocando o Vila pelo Goiânia, hein? A influência do Doni Araújo aqui no dia a dia. Depois que ela virou meio carioca, você sabe que eu cresci no Rio de Janeiro, eu tô dando umas dicas pra ela do Rio de Janeiro. Intervalo. De volta com o PUC TV Esportes, mais mensagens no WhatsApp 8599000. Meu nome é João Vitor, queria saber de vocês o que acham do Goiás contratar o atacante Pimentinha. Já foi pro Botafogo, né? Tá fazendo exame. E o Léo Gamalho, que saiu do Santa Cruz, além do Lucas Mugni, que o Flamengo colocou para empréstimo. Lucas Mugni é bom. Pro É, Goiás mas jogaria. O Mugni não vai sair, não. Ele ia pra Europa, pra China, parece, lá não vai mais. Agora o mercado é a China, né? O empresário dele, eu li a matéria hoje, no Globo.com, eu acho. O empresário dele está até bravo, porque disse que era um dinheiro bom e ele não quer ir, quer ficar no Flamengo. Porque parece que melou uma contratação que o Flamengo ia fazer lá. Assim. Pasqueto, boa noite. O Jean foi muito feliz no comentário. Uma partida agora entre Goiás e Vila é chover no molhado. Geraldo Vinícius. Você falou isso, Jean? Não, eu falei que, na verdade, pro Vila não seria bom, né? Tomar uma porrada e uma traulitada. O rapaz aqui tá perguntando qual o telefone do Rarica. Depois eu te passo. Quem que é Rarica, gente? Sei lá, não pergunta não, que deve ser pegadinha. Aí o cara fala. Pasqueto, escutei hoje em uma rádio aqui de Goiânia que o ex-presidente do Goiás, João Bosco Luz, recebia bicho por vitórias. É verdade? Vocês sabem algo a respeito? Ari Júnior. Não sei. Nós sabemos, na verdade, que o diretor de futebol ganhava, né? Isso. Cadê aquele Rondinelli? Não jogaria no Goiás? Júnior Cardoso pergunta. Ele é do Grêmio. Ele tem que voltar pro Grêmio, não sei se fica lá. Eu acho que não jogaria no Não Goiás, joga não, né? Também acho que não. Rondinelli tem uns 2 anos que ele não põe o pé na bola. Já foi surpresa o Grêmio ter comprado ele no Vila, né? Porque no Vila já era um jogo bom e um outro mais ou menos. Assim. Nem fala em Gustavinho não, pelo amor de Deus. Mas ele volta pro profissional do Vila Nova. O Gustavinho pode se recuperar, ele não é um jogador ruim não. Olá, boa noite. Léo Lima, aquele meia que passou pelo Goiás.
Seria legal o retorno dele para ser o camisa 10? Por onde anda esse jogador? Felipe do Garavelo. Ele está no futebol árabe. É, lá onde só joga de noite e só dorme e volta. Vai ficar um ano aqui para voltar à forma, se conseguir voltar. E aí? Pra mim seria bom. Sério, mas não volta, não. Não volta não, e é um dinheirão, né? Ixi. Olha só. Ele tá lá há quantos anos? Ah, desde que saiu do São Paulo, né? Pois é, esse tempo todo sem treinar, amigo. Lá eles não treinam por causa do calor, eles só jogam. É o futebol, o ritmo, lá é meio ritmo de pelada. Eu uma vez conversei com o Wesley, aquele que foi campeão goiano no Atlético e subiu para a Série B com o Vila, o Wesley, aquele moreninho bom demais. Ele foi lá para o Al-Wassel, o empresário dele era o Baltazar. Ele ganhou um bom dinheiro lá. E conversei com o Lindomar também sobre o futebol árabe. Lá o treinamento é 11 da noite, joga uma vez por semana, jogo de madrugada quase, 11 da noite, 10 da noite, porque é a hora que está menos calor. Os caras treinam à noite depois de terem trabalhado o dia inteiro, é semi-profissional, é meio amador o negócio. Depende, tem lugar que já melhorou, né, Wender? E aí na época do Ramadã acho que são 40 dias Sim. em que os muçulmanos jejuam. É. Até o nascer e o pôr do sol, eles só tomam água, né? Sobra para quem tá lá, porque você sai para a rua para comer, não tem ninguém vendendo nada, a maioria é muçulmana, 99, quase 100% da população, e aí ou você tem comida estocada em casa, ou então você tá enrolado. O Wesley disse que tinha vezes que ele não ia treinar, que ele tava caindo de fome. Tanto é que ele voltou pro Atlético e desde então ele não conseguiu recuperar. Mas é um homem desorganizado também, né? Mas um homem com dinheirão desse, não tem nada na geladeira. Aí ele falou que depois ele passou a ficar organizar mais melhor. Mas assim, o cara vai, começo ele não sabia, outra cultura, é diferente. Claro que não é fácil. Mas é sacrificante. Você volta com o embornar cheio de dinheiro. Mas é sacrificante. Basta dizer, não vi nenhum jogador, não tem nenhum jogador que vai para a Arábia, para esse chamado da Arábia, completa o contrato. Ou então que volta e imediatamente vai jogar. Ele volta e fica um tempão para depois O cara faz lá contrato de 3 anos, ele fica lá 6 meses. Arruma. Ele ganha um dinheiro que é válido por 10 anos de carreira, ele fala, pra que eu vou ficar aqui? Eu volto pro Brasil. Para ganhar menos, mas eu tô tranquilo. Essa situação. O negócio hoje é a China, gente. Falando em China, daqui a pouco a gente vai falar do Ricardo Goulart. Agora o recado do André Isaac. Quer construir com facilidade a economia? Eu vou te mostrar como. Olha só essa novidade. Eu vou pegar o tubo de Goiás Cola, colocar em cima desse tijolo. Vou fazer um filete, olha aqui, um filete com a Goiás Cola. Depois eu vou fazer outro filete. Olha só como é fácil, muito simples de aplicar. Olha só, o segundo filete em cima desse tijolo. Pronto. Agora eu pego o segundo tijolo e coloco aqui em cima e aperto um pouquinho. Enquanto isso eu vou te explicar. Com a Goiás Cola você vai economizar tempo e dinheiro. Goiás Cola possui alto grau de resistência, aderência e flexibilidade. Goiás Cola é impermeável, possui secagem rápida e não faz sujeira na sua obra. Não precisa de água, de areia, de cal, de betoneira. É muito simples. E olha só como ficou. Goiás Cola tem a melhor produtividade e por isso acelera a sua obra. Goiás Cola, 4141 84 74. Nós temos imagens do Ricardo Goulart, meia do Cruzeiro, que foi vendido para o futebol chinês. O Guangzhou Evergrande, né? É o time que o Conca jogava. E o Ricardo Goulart foi para lá. A venda cerca de 50 milhões de reais. O Cruzeiro pega metade do dinheiro. E a notícia é que até o Goiás vai pegar uma garrinha, porque ele, antes de completar 22 anos, jogou aqui no Goiás, foi em 2012. E o Goiás pega 0,5%. O Goiás tem aquele meio por cento de formador. Que é o a sonho chancela. de consumo, a chancela da CBF. 0,5%, que daria o quê? Eu anotei aqui, mas esqueci. Anotei aqui, já mas é um capilézinho, tá bom demais. 200 e poucos mil reais, um negócio assim. É grana. Tá bom, já é grana, dinheiro. É dinheiro, né? Quanto que é 1% de 50 milhões? 1% de 50 milhões? 5 milhões? Não, é 500 mil, né? Não? 500 mil? 500 mil, Então o Goiás pega 250 mil reais. 250 mil reais pelo Ricardo Goulart. Vocês Agora tem um detalhe. Os caras têm dinheiro demais igual o Pasquete, sabe fazer conta. Eu fugi de da dinheiro, escola. Não? Português eu sou bom, a matemática que me derruba. Ô Doni,
Agora ele abriu mão da seleção também, né? Vai pra lá, fica esquecido. É tipo o mundo árabe. Talvez, né? Talvez sim, talvez não. A China também já está crescendo um pouco. O problema do mundo árabe é esse negócio que a gente estava falando, né? O rendimento do cara cai. No caso, você vê, o Conca voltou lá da China e está jogando quase que no mesmo nível de antes. Vai depender do Ricardo Goulart. O Dunga, me parece, pelo menos o discurso do Dunga, é de que isso aí não interfere, né? Você vê a situação do Jefferson no Botafogo, o Dunga teria dito já que não importa que série que o cara tá, tem que ver se está... a gente também tem aquela história, né, Pasqueta? A gente acha que está muito centralizado na Europa, mas a Europa também, hoje em dia, tem 4 times só que interessam, o resto não está interessando muito, não. Você tem lá os 2 da Espanha, aquele da Alemanha e um ou 2 lá da Inglaterra, e só. O resto virou resto. A realidade é essa. Mas, na verdade, são 3 países, né, na Europa. Espanha, Alemanha, Inglaterra. A Itália caiu bem, né? Mas se você for jogar em determinados times da Espanha também e dos outros lá, não resolve muito, não. Eu acho que você tem razão. É meio temeroso, mas eu não bateria o martelo de que... Agora sim, os caras não pensam muito na seleção hoje. Esse é um fato. Por quê? Será que ele teve escolha também? Porque foi muito dinheiro pro Cruzeiro e o Cruzeiro pode ter dado uma forçada. Eu acho que não é nem o Cruzeiro. Não é nem para ele também. É nem o Cruzeiro, é o empresário. O Ricardo Goulart, é o seguinte, cara, nós já comemos osso demais, eu banquei você, né, tirei dinheiro do meu bolso, agora é a hora de nós fazermos a nossa. É o BMG, é o banco. Mas tem um empresário, que ajuda, que é o empresário que faz ganha, por fora. Ganha ali os 50% dele. Nossa, mas deve ganhar dinheiro demais da conta. Mas por que você acha que os caras é empresário? Esse ganha muito, por isso que os caras é bilionário. Agora também é o seguinte, né, Pasqueta, pode ser que a China seja também um trampolim para esses clubes da Europa aí, tá mais perto. Vai pra lá a China tem cara que tá virando o novo Japão, né? Daqui 2 anos ele tá de volta aqui no Brasil. Nós temos imagens do Rafinha, o atacante, que o Atlético anunciou semana passada, mas que até agora não chegou. Conversei hoje à tarde com o Eric Maravilha. O Eric disse que o Atlético espera ele aqui ainda esta semana. Eu sou meio cabreiro com isso, viu, Jean? Esta semana? Tem muito tempo até o fim da semana. Pois eu sou meio cabreiro. Anunciou já tem um tempo. O Flamengo já liberou e o cara ainda não apareceu. Para pintar alguém no meio do caminho aí, pouco custa, viu? É verdade, até nós, assim, nossa, o Atlético tá com moral, porque tá trazendo o Rafinha. Elogiamos a contratação. Claro, um cara que tem mídia, um cara que é habilidoso, é veloz, é um jogador que tem muito mercado dentro do futebol brasileiro, até fora, né? Um jogador que surgiu como a coqueluche do Flamengo, assim como o Negueba, e vem pro Atlético. Né? Não menosprezando o Atlético, evidentemente, mas foi uma surpresa para nós por tudo aquilo que vivia o Atlético dentro e fora de campo. E aí começa a enrolar, os outros times começam a ir atrás. Por exemplo, o Coritiba levou o Negueba, vendeu o Robinho. O Rafinha não seria um jogador para ir para o Coritiba numa Série A? Será que o Coritiba, por exemplo, não corre atrás nos outros times? Espero que o Atlético tenha se resguardado, né? Calçado. Para não tomar um tumé no meio do caminho. Esse é o perigo, né? Porque, de fato, vocês têm razão. Talvez o jogador esteja forçando a barra para ir para outro lugar. Talvez o jogador em si, não, o empresário, aquela coisa toda, né? Se surgiu uma oportunidade, alguém falou qualquer coisa de um time que vai da Série A, talvez o cara esteja lá forçando uma barra. Mas também, talvez, tenha pedido aí um prazo para se apresentar, o que está errado, né? Também, porque o time do Atlético já está treinando. Os companheiros dele já estão treinando. Ele tem que estar aí, até porque o Rafinha é um bom jogador, mas também ele não é o Neymar. Ele não é um ídolo que estava disputando alguma coisa especial e que as férias atrasaram. Não tem muita justificativa, não. Mas é bom o Atlético ficar esperto quanto a isso mesmo. Mas agora, eu acho que deve ter aí, eu não sei quem conseguiu isso, né? Não sei se foi o Jovaí, que tem lá amizades aí para todo lado, se foi o Adson. Eu acho que eles devem ter conversado com alguém dentro do Flamengo, e alguém deve... Até porque o Flamengo não só liberou, como ia pagar o salário. Uma boa parte do salário. E às vezes o torcedor não sabe como acontecem essas coisas. O torcedor de repente fala, não, o outro time está querendo pagar um pouco mais para o Rafinha. Não é assim que acontece. O time, o diretor de futebol da equipe, liga para o empresário, você está ganhando quanto de comissão para levar o Rafinha para o Atlético. Eu te dou 50 mil a mais para você convencê-lo a vir para a nossa equipe.
O trabalho do empresário é o trabalho de convencimento apenas, não é nem de repassar para o Rafinha. Rafinha lá é melhor para sua carreira, é um time que está na Série A, é um time que vai dar um pouco mais de retorno para você. Temos um compromisso que você vai jogar, é vitrine. Vamos dar uma forçadinha, vamos lá para esse time? Eu acho que para nós é melhor. Então é isso que envolve, né? É bastidor. Falando em empresário, eu li uma matéria esses dias sobre o empresário do Cristiano Ronaldo. Ah, esqueci o nome dele. Ele é só empresário do Cristiano Ronaldo e do José Mourinho. É um português também, um português, é. Ele manda e desmanda no futebol europeu assim, ó. Fácil. Não, dizem que ele é o Kroos. É o Kroos. Esse do Neymar, É neném perto ele é dele. do Neymar e do Lucas. É o Wagner Ribeiro. Que contou com a boa ajuda do pai do Neymar também, em tudo que faz. O pai do Neymar é que manda. E aqui no Brasil, antigamente tinha um Juan Figuer, né, o uruguaio. Agora é o filho Ainda dele tem, que né? toma conta. Ainda tem, mas ele é o filho dele. Esse Eduardo Duran hoje aqui no Brasil só dá ele. Pois é, agora falando Os caras nisso... ganham muito dinheiro, Pois mas muito agora, dinheiro. falando nisso, vocês sabem que hoje a CBF anunciou que Sim. acatou o regulamento da FIFA e agora, a partir de agora, não sei, jogador de futebol só pode pertencer a time. Tem mais negócio de investidor não, acabou essa resenha. É? A partir de quando? Pois é, isso é que eu queria saber, porque a FIFA está investigando 2 clubes do Brasil, se não me engano, não sei se é o Flamengo e o Corinthians, com essas contratações que vocês andaram fazendo recentemente aí, mas também não acredito que vai dar em nada. Do jeito que é o futebol, deve ser daqui para frente. Agora né? tem um Pra novo trás, grupo frente. de investidor aqui no Brasil, o tal de Doyen. Doyen. Eles estão... Eles têm os jogadores todos. Só que a desculpa deles é que eles estão emprestando dinheiro para os clubes, né? Eles funcionam como banco. Como banco. Só que, primeiro que eles não podem funcionar como banco, porque aí então o Banco Central tem que entrar no meio da história. agiotagem, na verdade. Agiotagem. É ilegal. E segundo, até eles tomar um tomé. Olha só. A hora que, E vai tomar, né, Doni? Não demora E vai muito. tomar. Deixa o Flamengo, esse Marcelo Cirino aí, estourar aí, chegar um Real Madrid. Ô, Flamengo, eu vou comprar aí, dou tanto. Os caras, beleza. Leva, com todo respeito à diretoria do Flamengo. Vai ver esses investidores onde é que eles vão esperar. Vai pegar o dinheiro lá no Complexo do Alemão, filho. Vamos para mais um intervalo, é o último. E depois eu vou apresentar uma escalação do Atlético, porque o Marcelo Chamusca já começou a dar uma olhada no time. Sem alguns titulares, mas já é um esboço. Daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos aqui com o PUC TV Esportes. Quanto é que tá o jogo do Goiânia aí, Doni? Gol aqui agora, rapaz. Vou olhar para você. Pintou um gol aqui. Do Galo. Pintou gol, pintou Goiás Cola. Rapaz. Gol relâmpago aqui. É bom ou ruim? 3-1 para o Galo. 3-1, é goleada. Rapaz, falei. Toca aí, velho. Que é isso? É rapaz, nós Eu na antecipei aqui, ó. Início do segundo tempo. Diz a Luciana que foi o vizinho dela que fez. Agora, quem é o vizinho dela? Fita. Uai. Ouviu A, Juliana os tá- gritos? a Luciana tá morando lá perto da Vila Olímpica? Eu não sei que diabo isso não, rapaz. Aqui, mas tá 3-1 pro Goiânia aqui. Vamos Um conferir. oferecimento confirmar de daqui a Goiás Cola. É o Logo no início Goiânia do segundo colado em tempo. você. Logo bem no início do segundo tempo, foi um gol relâmpago aqui. Coisa Os caras linda. nem pegaram o nome. Rafael. Rafael. A 1 minuto do segundo tempo. 3-1 Goiânia no Linense. Goiânia tá passando para outra fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Quinta-feira o Goiás pega É o o Galo Guarani. dando aula, né, monstro? Exatamente. E o Pasquetto já tá tremendo. Você vê que ele não tem saudade do tempo que ele cobriu o O Goiânia. Galo Ele já pega a bola, esconde a bola, pisa na bola e faz fumaça. Não, pisar na bola já não pisa, não. Põe aí, por favor, moçada, a escalação do Atlético, que não teve o Márcio, o Lino e o Jorginho, que estão ainda no departamento médico, voltando de preparação física e tudo mais, dores musculares. Marcos, aí o Murilo, que é o lateral direito novo, titular, Arthur e Matheus, o Matheus é o zagueiro contratado recentemente, e o Elbis, o lateral esquerdo, que veio do Real Madrid B. 5 jogadores no meio campo, Pedro Bambu, Marcos Vinícius, Primão, Felipe Ferreira, que veio do Grêmio, e o Thiago Rômulo, que é lá do Atlético mesmo. E na frente só o Juninho. O Dragão tá a pé de atacante, hein? Pois é, diz que o Diogo Campos não quer ficar, né? Não, foi embora Não, ontem. já acertou lá. Já rescindiu. Deviam ele não quis ficar, fizeram um acordo e tchau. Demitiu o Dragão. É. Que fase chegamos, hein? Aí esse time aí, ó. Porque ali vai entrar o Lino, entra Sim. o Márcio, ok. O Lino vai entrar Certo. e vai entrar o Jorginho. Aparentemente, assim, em O É, negócio o com o Rafinha, Elias. entra o Rafinha também. O negócio com o Elias ainda tá correndo, tem esse Rafinha, se chegar, agora precisa de atacantes. O Atlético ano passado
teve o Júnior Viçosa muito bem. Precisa Esse ano de ele tá referência, até. né? Cadê aquele que entrava lá? O André Luiz? Kaká não. Kaique? Kaique. Foi embora. Foi embora até reclamando que não pagaram ele, ué. Ah, então também não adianta. O cara não quer ficar, eu sou a favor de que deixe embora. Eu sei que às vezes faz falta um jogador bom e tal, não sei o quê, mas jogador de futebol precisa também largar de ser muito mimado, né, e tal. Tudo bem, o Atlético tem que pagar, faz parte. Você trabalha, você tem que receber. Mas às vezes é bom você dar uma conversada. O que aconteceu? Qual foi o problema? Vocês vão pagar? Até porque cá entre nós, vamos ser honestos, o Atlético não ficou tanto tempo devendo esses caras não, gente. Ó o Santos aí, ó o Botafogo, eles estão achando que tá assim, tá para todo lado. Ué, o Atlético atrasou o quê? 2 meses? Por aí. Mas tá errado, mas eu quero dizer assim, não é uma coisa do outro mundo também pro cara sair chutando o pau da barraca, assim, Esse não. time é bem pior do que o que terminou a Série Sim. B, hein? É bem mais, assim, teoricamente, mais pra trás, né? O outro jogava mais pra frente. Melhora bem, né? Márcio, Lino, Se Jorginho entrarem e Rafinha. Márcio, Lino e Jorginho entrarão. Sim, Se entrarem Rafinha e Elias, aí melhora bem. se o Viçosa renovar com o Atlético, porque o Atlético ainda está negociando com ele, aí fica um bom já time. fica o É time melhor bom. que no ano passado. Aí já fica um bom time. Aí já melhora Né? bastante. Boa noite, meu nome é Murilo, torcedor do Goiás. Acho que os clubes gastam muito com jogadores velhos e desprezam a base. Agora o Vila tá de brincadeira, ficar com o Fabinho. Todo sábado ele joga no terrão. Todo sábado e domingo joga no terrão do Novo Mundo. Fazer futebol tá fácil mesmo, kkk. Aqui, ó. O Doni está feliz, o Galinho tá ganhando. Abraços, Anísio, Aparecida de Goiânia. É isso aí, Anísio, um abraço. Aguentar esse Donizete amanhã, hein? Não, E rapaz, esse restinho de noite, O hein, Jean? negócio é o seguinte, o Goiânia precisa disso aí para ver se ele se recupera. É um clube tradicional. Oi, por que vocês não estão dando cobertura para o Atlético? Vocês falam 55 minutos do Goiás e 5 do Dragão. Ana Cristina Borges, de Souza, bairro São Francisco. Ana, falamos 2 blocos do Atlético aqui, meu Deus. Foi O mesmo. torcedor sempre acha que Nossa. fala mais do outro que do time dele. 2 blocos. Quanto é que tá o Goiânia aí pra gente ir embora? O Goiânia está ganhando de 3-1. Ele deve estar aí com 5 minutos, 10 minutos do segundo tempo. 3-1 para o Galo. Mas Gols do fica aí que nós vamos chegar lá. Marcinho, Ivamar e Rafael. O Gabrielzinho marcou para o Eu fiquei Linense. sabendo que esse Vamar aí é o novo Reinaldo. Um abraço. É Vamos isso nessa. aí. Muito obrigado e até lá. Esse Marcinho é o novo Bill. É.